H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Há cerca de 3 meses do início do plantio da safra 22-23, o agronegócio acompanha com atenção os riscos envolvidos nesta nova etapa que vai começar. Disrupturas na cadeia logística global por conta da Covid-19, continuidade da guerra na Ucrânia e um cenário de alta inflação no mundo trazem para o próximo ciclo novos desafios e uma conjuntura nunca antes vista no setor agropecuário. Já aqui no Brasil, apesar de problemas climáticos que impactaram principalmente a safra de soja e milho verão, a produção de grãos desta temporada deverá ser recorde, com 271 milhões de toneladas projetadas pela Conab. Esse incremento é puxado principalmente pelo rendimento das produções de inverno. Para o próximo ciclo, a alta dos custos de produção está no radar e possíveis gargalos logísticos na entrega dos insumos são acompanhados com atenção, assim como a continuidade do fenômeno Laninha e até o alerta para uma eventual escassez de diesel em pleno início do plantio da safra no setor. Teremos algum tipo de apagão na temporada 22-23? Quais são os riscos e quais são as oportunidades para o agro? Vamos saber a partir de agora com os nossos convidados. Quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, Sérgio Desen. Sérgio, seja bem-vindo. Ele que é diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab. Uma satisfação te receber. Kelly, é um prazer estar aqui com você. É muito prazeroso discutir uma próxima safra que será, com certeza, melhor que a atual. Essa é um ciclo virtuoso da agricultura brasileira. Que ótimo, já começamos com um sinal aí, vindo da Conab, um sinal de prosperidade para a próxima temporada. A gente vai confirmar com você já. Quero também saudar e receber Pedro Renaud, economista do Itaú Unibanco. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar novamente por aqui, com perspectivas talvez não tão claras quanto as do Sérgio, mas vamos tentar entrar aqui no que pode afetar a nossa economia. Excelente, é justamente esse mix de expectativas em relação à produção agrícola do Brasil e o cenário na economia do mundo e do Brasil que a gente vai trazer um cenário muito claro para a nossa audiência. Que bom tê-los conosco. Sérgio, eu começo com você. Você deu uma sinalização aí de que espera que a temporada 22-23 supere os números da atual, que já são números recordes. Conta pra gente, vai ter incremento de área, vai ter incremento de produtividade? De onde vem esse traço de otimismo que você já deixou claro aqui no começo da conversa? Bom, como todo filho de agricultor e engenheiro agrônomo, a gente sempre é otimista no início da safra. A safra que terminou, 271 milhões de toneladas, era uma safra que poderia ser de 300 milhões de toneladas. Nós estimávamos que ela ficaria entre 303 e 256 milhões de toneladas. Né? Por que a gente tem essa possibilidade na safra que acabou e não se materializou? Por conta de razões climáticas, que foi basicamente o Laninha, que afetou o início da safra, principalmente na região sul do Brasil. O que a gente espera para a próxima safra? Um incremento aí na faixa de 3 a 4% da área total da primeira safra, que é ela que determina a quantidade de área alocada para aquela safra, e um crescimento, né, consistente em torno de 6, 7% da segunda safra. Então, quando a gente junta esses números e com uma expectativa de que o Laninha ele não se prolongue muito além de setembro, outubro desse ano, a gente tem uma expectativa, né, um cenário que a gente ainda está em construção, mas um cenário bastante favorável em termos de área plantada, de produtividade e de uma produção maior. Então é dentro desse cenário, né, observando que a agricultura, embora a gente tenha um aumento de custos, ainda assim ela está remunerando o produtor, a gente cria esse cenário que é positivo para a agricultura brasileira e para o mundo, né, porque isso contribui
para o controle de inflação futura e todas as expectativas futuras. Excelente, Sérgio. Então, só para deixar bastante claro para a nossa audiência e para eu detalhar se entendi bem, você está dizendo que para a temporada 22-23 nós devemos ter um incremento de área na primeira safra do Brasil de 3% a 4% e um crescimento de 6% a 7% de área para a segunda safra. Isso, junto com o enfraquecimento do fenômeno Laninha que você prevê, deve gerar uma produção recorde. É isto? Exatamente, é essa expectativa, essa conjunção de fatores dentro da porteira que nos leva a essa expectativa. Vocês trabalham com 300 milhões de toneladas como um alvo para a próxima temporada? É um alvo e uma meta, vamos dizer, superar os 300 milhões é sempre uma meta, né? E isso é possível dentro dessas condições. Se nós tivéssemos tido condições climáticas perto do ideal, não precisaria ser o ideal. Na primeira safra, nós teríamos atingido esse ano. Excelente, olha só, gente. Começamos então o programa de hoje com expectativas que denotam um otimismo vindo do campo, com um incremento de área para safras de verão, para safra de inverno e, se o clima ajudar, a Conab projeta que chegaremos aos 300 milhões de toneladas, o que é um recorde, patamar nunca antes atingido. Obrigada, Desenha. Agora a gente vai entender como a conjuntura econômica se alia a essa informação agropecuária, agrícola que o Sérgio nos trouxe. Pedro, está todo mundo falando de uma recessão nos Estados Unidos. Eu quero saber se você acredita que isso vai acontecer e que tipo de efeito e contágio isso tem para o Brasil, especialmente para o agronegócio brasileiro. Excelente pergunta, Kellen. Esse é um tema que, de fato, está ganhando muita atração. Inclusive, às vezes vai até além de uma recessão nos Estados Unidos, você poderia ter alguma coisa um pouco mais global. Saíram, por exemplo, recentemente os indicadores de atividade, os PMIs da Europa, indicando uma desaceleração em junho maior do que todo mundo esperava. De onde vem essa lógica de recessão? Vem de juros subindo no mundo. Juros subindo no mundo vem da pressão inflacionária que bancos centrais em países desenvolvidos finalmente perceberam que eles precisam endereçar de forma, vamos dizer, mais enfática. Nos Estados Unidos, a gente está falando de juro que até o fim desse ano vai estar lá perto dos 4%. Isso é algo que no Itaú a gente já vem esperando há um tempo, mas levou tempo para a maior parte do mercado caminhar nessa direção. E aí, na hora que caminha, 4% não é exatamente um cavalo de pau em termos de juros para a economia americana, mas é certamente uma retirada de estímulo importante, você começa a precificar ali riscos de que a economia global, e a americana mais especificamente, desacelere rápido demais. Essa probabilidade de recessão, vamos dizer que ela já é dominante? Difícil dizer, é uma incerteza grande, é certamente um risco. Recentemente o presidente do Banco Central americano, falando ao Congresso, disse não dá para descartar, não é obviamente a nossa intenção, mas pode acabar sendo um efeito colateral, porque qual que é a lógica? Eu subo juros para diminuir a temperatura da economia, e a economia americana está quente demais. Se você erra a mão, e essas coisas são muito difíceis de controlar, a temperatura pode acabar ficando muito fria e é a lógica da recessão, mas tem um meio do caminho ali que é um ponto adequado, vamos dizer, onde você conseguiria fazer um pouso suave. Existem motivos para esse pouso suave acontecer? Sim, primeiro, subir juros para 4%, de novo, não é exatamente um cavalo de pau, principalmente quando a gente faz a conta em termos de juro real, descontando a inflação. Segunda coisa, famílias americanas, elas juntaram bastante dinheiro durante a pandemia, em parte por causa do tanto de dinheiro que o governo colocou na economia, é que eles têm inflação nesse momento. Não há endividamento grande por parte das famílias, nem das empresas, então a alta de juro não necessariamente leva a uma crise de balanço, e por isso ainda fica uma dúvida grande de se vem essa recessão mesmo ou não. Não é aqui que Estados Unidos vão ter crescimento negativo no ano que vem, por exemplo. É mais, se a gente for pensar em termos de probabilidade, uma recessão técnica. É 1-2 trimestres negativos do que um ano catastrófico. Esse ano os Estados Unidos ainda devem ter um crescimento aqui acima de 2%, talvez pouco abaixo dos 3%. A gente está falando desse risco, é mais para 2023, 2024, onde a gente enxerga a economia americana crescendo mais ou menos na velocidade de cruzeiro, uns 2%, com o risco de que desvie. Mas não é aqui um cenário que está dado, tá? O que seria efeito de recessão nos Estados Unidos, ou mais, vamos dizer, global, para Brasil, para preço de commodity? Certamente é negativo para esses preços, agora com diferenças. Commodity agrícola, por exemplo, ela tem pouca elasticidade da demanda, porque no final das contas as pessoas não deixam de comer. Você tem tipos de commodities agrícolas que podem sofrer mais. O algodão, por exemplo, tem menos a ver com
com essa história da alimentação e mais a ver com o consumo de vestuário. Você tem a proteína, onde não necessariamente você vai ter conforto de repassar pressões de margem que a gente sabe existem, né? Pressões de custos, e aí isso vai comprimir margens lá na frente. Então tem sensibilidades diferentes, mas no geral o mundo agro está melhor insulado, eu diria, de uma eventual desaceleração do que, por exemplo, quando a gente vai pensar numa commodity metálica na energética. Excelente. Então, você diz que há uma chance de uma recessão técnica acontecer nos Estados Unidos, ou seja, 1 ou 2 trimestres negativos sob efeito dessa alta de juros que acontece lá para também conter os impulsos inflacionários. Efeitos colaterais para o mundo agro no negócio das commodities agrícolas é limitado por conta dessa necessidade de alimentos, pode impactar mais as commodities não alimentares como algodão, ou ainda você falava sobre os efeitos de renda que poderiam afetar as proteínas. Excelente, Pedro. Preciso ir além, a gente está vendo imagens de dólar na nossa tela e dólar impacta demais a formação de preços dos nossos produtos exportáveis e também dos custos a partir dos insumos importados. A pergunta é: alta de juros nos Estados Unidos é fator altista para dólar? A gente viu uma volatilidade imensa nesse primeiro semestre. O dólar chegou a superar 5,70 e depois veio abaixo de 5. O que você enxerga nesse sentido? Ela certamente é fator altista para dólar. O dólar foi quase em 4,60, né, algumas semanas atrás. E a nossa projeção para o fim desse ano é 5,25, que parecia algo pessimista demais. De fato, estava bem acima do que é consenso de mercado. Recentemente, a gente se aproxima desses patamares, já não parece tão distante. Você tem tanto a maré global virando, que é exatamente essa lógica dos juros subindo no exterior, principalmente nos Estados Unidos, quanto incertezas domésticas aqui que ainda podem pressionar a percepção de risco sobre o Brasil também. A gente está vendo, por exemplo, questões aqui sobre renúncia tributária, como que isso vai afetar aqui na dinâmica das contas públicas à frente. E aí essas duas coisas combinadas nos deixam confortáveis com essa projeção de um câmbio de 5,25 no fim desse ano, viés até ligeiramente de alta, porque se alguma coisa, o Banco Central americano pode subir juro mais rápido ainda do que o mercado espera, tá bom? Para o fim do ano, a nossa projeção, fim do ano seguinte, é 5,50. Câmbio, a gente brinca, existe para constranger os economistas. Então, é menos o número e mais o raciocínio aqui. A lógica é alguma continuidade dessa trajetória de deterioração, de pressão do real contra o dólar. Por quê? Porque você vai ter juro mais alto no mundo e, provavelmente, ao longo do ano que vem, alguma queda de juros aqui no Brasil. Excelente. Para fechar o ponto dólar, a gente está vendo uma alta agressiva de juros aqui no Brasil, para também conter essa pressão inflacionária. A gente já vê uma Selic se aproximando dos 13%, com alguns economistas indicando que ela chegará até 14% no começo de 2023. Juro alto garante rentabilidade e atrai investimentos aqui para o Brasil. Foi isso que a gente ouviu como justificativa para uma taxa de câmbio abaixo de 5 nos últimos meses. A pergunta é: subindo o juro dos Estados Unidos, mas também subindo no Brasil, neste cabo de guerra, quem tem mais poder para impactar a formação dessa taxa de câmbio? Boa pergunta. O problema do cabo de guerra é o seguinte: o Brasil começou subindo muito antes. Isso não é necessariamente um problema, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente já sentiu os efeitos do juro mais alto, desse diferencial de juros elevado. E daqui para frente, o diferencial, apesar de continuar grande, ele tende a diminuir. O Brasil está hoje com Selic em 13,25%. O Banco Central sinalizou que em agosto ele deve subir para 13,75%, e é lá que a gente acredita que eles param, não vão além desse patamar. 13,75% por aqui, com um juro nos Estados Unidos que eles usam uma banda ali, entre 1,5% e 1,75%. Então você tem uma diferença ali de 12 pontos percentuais praticamente. Essa diferença daqui para frente ela tende a diminuir, porque o Brasil vai subir mais meio ponto em agosto, os Estados Unidos vão subir 0,75 em julho, provavelmente. Se não for 0,75, é meio também. E depois a gente para e eles continuam de meio em meio em direção a 4 lá no fim do ano. Então esses 12, daqui a pouco, já não vão ser nem duplo dígito mais. Ainda vai ser um diferencial de juros interessante, mas pensando no cabo de guerra, Kellen, é como se a gente tivesse puxado primeiro, a coisa desviou para o nosso lado e agora a leitura é que os Estados Unidos puxam. E 1% de juro lá faz muito mais efeito para moeda do que 1% de juro por aqui, tá? Porque uma coisa é um diferencial de juros quando lá está pagando zero
e aqui está pagando alguma coisa. A outra é quando você tem juro em 4% nos Estados Unidos, como eu mencionei, e se introduz uma certa sobriedade nos mercados globais, que deixa o investidor menos propenso a tomar risco ali em opções que ele considera exótica, e país emergente, sem grau de investimento, infelizmente, acaba se classificando nessa categoria, tá? Muito bem, obrigada pelos esclarecimentos, Pedro. Aí a pergunta é para você, Sérgio. Combina muito a gente correlacionar aqueles dados de estimativa de aumento de área, de produção, com dados de rentabilidade, porque afinal de contas a sustentabilidade econômica do agro ela é demasiadamente importante. Não adianta produzir se não tem renda. Pergunta é, como é que vai ficar a rentabilidade do agro com esses juros mais altos, com alguma dificuldade para acesso a crédito que a gente tem observado com juros subsidiados e ainda com as questões relacionadas a custos de produção? Conte para a gente. Kellen, esse cenário que o Pedro colocou é um cenário que, de certa forma, já está sendo precificado no plantio, né? A soja, quando ela vai para o campo, a semente chega na terra, um percentual muito elevado dela já está comercializado e a margem já está travada. Ou seja, o custo de produção já é dado e o preço já é fixado no futuro. Então, o impacto dela sobre a rentabilidade é relativamente pequeno, né? Ele tem uma margem de segurança muito grande. Agora, é público e notório que a margem não vai ser igual àquela que a gente teve 2 anos atrás. Só que os custos, em termos de custo do insumo, tira fator câmbio, só o custo do insumo, ele parou de subir. Por que ele parou de subir? Porque houve toda vez que você tem um maremoto, como foi a questão dos fertilizantes lá com a saída da Rússia, Bielorrússia, existe um overshooting, um aumento de preços que é carregado pelo risco do não fornecimento. E a gente tem um fluxo de fertilizantes normal, a gente está tendo uma racionalidade do produtor no uso do fertilizante e dos outros insumos, o que a gente tem? Uma demanda menor, então a gente tem uma oferta razoavelmente constante, então os preços param de subir e começam a regredir. Lógico, o câmbio, ele afeta porque a maioria desses insumos que a gente está falando são importados, né? Como eles foram comprados justamente nesse câmbio um pouco mais barato, geralmente a primeira safra, tudo que é insumo já foi, a grande maioria dos insumos já foi fixado, eles pegaram uma taxa de câmbio até antes dessa alta do mercado americano. Não vejo, salvo alguns grupos maiores, eles têm essa capacidade de leitura muito próxima do que o Pedro colocou, mas a grande maioria dos produtores fez isso muito por feeling, por orientação esporádica, mas eles acabaram fazendo. Então, normal. A segunda safra, que é de milho, principalmente o milho, que essa sim, muitos insumos passam a ser adquiridos a partir de agosto, julho. Então, aí a negociação de preço vai ser outra, né? Mas, mesmo assim, a projeção do mercado muito enxuto para esses produtos impede que a gente tenha quedas de preço, mesmo num ambiente mais recessivo, né? Como que os grãos são afetados por um ambiente mais recessivo internacionalmente? Concordo em gênero, número e grau com o Pedro, né? Tiro o chapéu de agrônomo, ponho meu chapéu de professor de economia. O Pedro está correto. Todos estão esperando um momento de um rearranjo das economias. Existe um excesso de liquidez internacional. E eles afetam os grãos através das proteínas, né? As proteínas têm uma elasticidade, Pedro, um pouco maior que os outros produtos, principalmente nas economias emergentes. Leia-se, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Leste Europeu. Elas afetam menos a Europa, né? Menos os Estados Unidos, tem uma elasticidade menor. O próprio Brasil, o Mercosul aqui tem uma elasticidade um pouco menor, porque a gente tem uma oferta das proteínas num preço mais acessível para a população. Então, nesses países, se a gente tiver um pouco de recessão, o nível de demanda das proteínas cai. Olhando sempre para a China, que deu uma produção muito maior do que o necessário de suínos. Eles estão tendo que enxugar um pouco do excesso de produção de suínos. Então, tudo isso vai vir ao mesmo tempo nos próximos
2, 3 anos. Então, pode ser que com isso você tenha um refluxo um pouco do setor de grãos, mas não para a próxima safra, para a safra que vai ser plantada no próximo ano. As condições vão ser outras e tudo nesse sentido. Então, nesse cenário, a gente vê que as margens tendem a recuperar os patamares históricos. Agora, é importante lembrar que a agricultura brasileira, ela tem uma produtividade maior que muitos países. Então, a margem do agricultor brasileiro pode diminuir, mas em outros países concorrentes diminui mais. Então, eles saem primeiro do mercado do que o agricultor brasileiro. Por isso que a agricultura brasileira vai na contramão, muitas vezes, da macroeconomia, ela continua atraindo capitais de investimento por causa que a nossa agricultura é pautada na produtividade, enquanto que outras é pautada no protecionismo. E eu vejo esse protecionismo global em xeque. Por um lado, a guerra essa falta de alimentos tende a levantar mais a bandeira do protecionismo e tudo mais, para todo mundo querer produzir seu próprio alimento, segurança e tudo mais. Por outro lado, muitos países têm que fazer isso através de subsídios, e subsídios custa. Dentro de uma economia que precisa enxugar custos, gastos, isso daí é contraditório. Tá certo. Então, por exemplo, a Europa pode cair esse subsídio e você reduzir. São suposições, tá? Interessante, muito interessante o que o Sérgio traz aqui, esse movimento global mais protecionista, trocando em outras palavras para nossa audiência, o que a gente tem visto nos últimos meses, desde a pandemia, quando alguns países começaram a restringir a exportação de alimentos, né, se fechando em função de todo um cenário de risco, de insegurança alimentar, e não foi o que o Brasil fez. O Brasil é um dos únicos países conhecidos como potências agrícolas que cumpriu seus compromissos de exportação e ainda garantiu o abastecimento doméstico, seja durante a pandemia, seja durante esse período de guerra. Importante ponto também que o Sérgio nos traz é o que ele aponta para 23, 24, que seriam efeitos de uma potencial desaceleração na economia mundial ou até de uma recessão nos Estados Unidos, afetando renda e aí, por colateral, afetando a demanda de proteína e gerando algum efeito também na formação de preços de grãos aqui no Brasil. Mas prestem atenção, o Sérgio falou em 23, 24. Vou pegar esse gancho e passar para você, Pedro. Última rodada com vocês. Nosso tema agora é guerra na Ucrânia. E guerra na Ucrânia por quê? Trouxe o pico de preço de commodities, trouxe pico de preço de energia, traz insegurança em relação ao futuro. Pergunto para você qual é o seu cenário para guerra na Ucrânia e efeitos tanto para energia quanto para alimentos. Perfeito. Bom, com a dose grande de humildade, porque a gente não consegue traçar exatamente o que vai passar na cabeça das pessoas que estão tomando decisões por lá, o que a gente acredita ser mais provável é que, olhando para uma Ucrânia que está perdendo algum combustível, vamos dizer assim, no esforço de guerra, a Rússia que vai lentamente conquistando algumas posições ali no Donbas, isso tende a levar a algum tipo de cessar-fogo em questão aqui de alguns meses, provavelmente. A gente pensa, às vezes, fim do verão europeu ali, como sendo um ponto onde faz sentido considerar. Não um acordo que reseta tudo, leva a economia, o contexto global ao status quo anterior. Aquilo vai ficar um barril de pólvora, provavelmente, por décadas. E vai ficar, por exemplo, com sanções sobre a Rússia durante algum tempo também, porque se sanção fosse uma coisa que você tira facilmente, ela não gera muito medo ali para a próxima rodada. Então, efeitos sobre oferta de commodities vindo ali da região, ele ainda tende a ser duradouro, ele tende a viver mais esse efeito do que o conflito em si, que a gente não consegue cravar, mas pensando aqui no cenário mais razoável, é algo que vai perdendo, baixando a temperatura e eventualmente chegando a algum tipo de acordo instável ao longo aqui talvez dos próximos meses. De novo, pensando no fim do verão europeu, acho que é uma data que faz sentido nessa vizinhança pensar. Implicação disso para preço de commodity, se a gente junta alguma perspectiva de lenta melhora de oferta, com uma questão aqui de demanda, que também com a economia global desacelerando, mesmo que não entre em recessão desacelerada, ela vai. Isso vai trazendo algum afrouxamento dos balanços de oferta e demanda. Isso deveria ser aqui algo que leva a preços abaixo dos atuais. Muito abaixo? Acho que não, esse balanço ele vai se afrouxar de forma lenta, como eu mencionei. E quando a gente pensa no câmbio aqui para o produtor local,
gente está falando de taxa de câmbio ainda em alta, talvez a gente não repita os patamares em moeda local que a gente viu lá no ápice do movimento, mas ainda serão aqui, do ponto de vista de preços, níveis atrativos. Aí a gente tem que fazer a conta direitinho da margem, dos custos, que também vão seguir pressionados na nossa leitura. Excelente, obrigada, Pedro. Para finalizar, Sérgio, o Pedro acabou de trazer um cenário de guerra e eu gostaria de fechar com você, já que cuida da questão de abastecimento aqui no nosso país, como é a visão do governo nesse momento para abastecimento energético em relação a diesel, algumas especulações no setor agropecuário de que poderia haver uma escassez de combustível em pleno período de plantio da safra e em relação a fertilizantes e defensivos. Você já sinalizou que os fertilizantes estão sendo importados num fluxo muito adequado, com um risco baixo. Gostaria só, para fechar rapidamente, sobre abastecimento de diesel e defensivos. Kellen, é muito difícil, as informações são muito especulativas, né? Porque falta na Argentina, eles especulam que vai faltar no Brasil, que o Brasil tem condições, né, de importação e de estrutura, principalmente macro, que são muito diferenciadas da Argentina. Né? Na realidade, você tem um cenário global onde o diesel acaba sendo um fator importante, porque você tira um player importante, que é a Rússia e tudo mais. Mas não há uma consistência maior nessa possível falta. Nós não temos ainda nenhum indicativo claro que isso possa ocorrer no Brasil. Pode ocorrer? Existe uma possibilidade. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, globalizado, numa economia globalizada isso pode, mas nós não temos nenhuma evidência clara de que isso vai ocorrer. Outra coisa que, aproveitando esse gancho, né, de guerra, né, eu acho muito importante a gente observar, não só quando a guerra vai terminar, eu acho que compactuo um pouco com a visão do Pedro, nessa longevidade da guerra, talvez mais ou menos, mas a insegurança da Europa e as evidências de alguns fatores de risco eminente da Europa vão ficar no ar. Primeiro deles, essa dependência energética da Europa em relação à Rússia é uma coisa que os europeus agora estão desnudados. Não adianta fazer carro elétrico movido a queima de gás para gerar energia, ou óleo para gerar energia. Então tem que buscar outras fontes, outras alternativas. Então a matriz energética no médio e longo prazo dos europeus tendem a se alterar. E aí abre uma oportunidade para você vender mais biocombustíveis para o mundo. Então esse é um ponto. Outra coisa que nós temos que evitar, e para encerrar, é que nós temos muitas evidências. Você foi muito feliz em falar que o Brasil atravessou toda a crise sem... A gente tem que evitar medidas de cunho populista, de cunho pirotecnia. O que é isso? Por exemplo, taxar a exportação. A Argentina fez isso e evidenciou um caos na produção. Evidenciou, se a gente pegar o histórico da produção de carne bovina, por exemplo, vamos pegar que é o maior valor agregado, há 30 anos atrás, o que eles exportavam, a importância deles para o mercado, caiu vertiginosamente. Por quê? Porque adotaram uma política de sobretaxar as exportações. Então, esse é um receituário que parece fácil, parece bonito, mas você cria um precedente e você tira investimento. E a outra coisa é o que a Índia fez, de proibir exportação. Também é outro fator. Você falou de gestão de oferta, nós temos que ter cuidado, porque quando você bloqueia a exportação, você abre espaço para uma política de muito risco, né? Então você não pode fazer isso, você tem que baixar e aumentar o fluxo, abaixar as tarifas de importação, trazer todos os preços para os mesmos patamares, integrando a produção nacional à produção global, para aí você ter um equilíbrio maior e independente de ações espúrias de um governo nesse comércio. Muito obrigada, Sérgio. Só preciso 10 segundos seu. Defensivos também, importações estão acontecendo em fluxo normal?
Aparentemente sim, nós não temos relato nenhum de que esses estão faltando. Muito obrigada. Quero agradecer demais Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Volte sempre, um prazer te receber, Pedro. O prazer é meu, Kellen, sempre bom estar aqui. Da mesma forma, Sérgio Desen, diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab. Uma satisfação ouvi-lo. Volte sempre, Pedro. Ou melhor, Sérgio. Kellen, é um prazer estar com vocês. É sempre muito, muito gratificante conversar e ouvir Pedro, ouvir você. Muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, digo mesmo a você, a nossa audiência certamente vai ficar muito melhor informada depois desse bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente segue para outra demanda importantíssima para a gente antecipar o cenário da safra 22-23. O nosso tema é abastecimento de diesel. A Valéria Amoroso Lima é diretora executiva de abastecimento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e fala conosco a partir de agora. Valéria, seja muito bem-vinda. Diga para a gente qual é o cenário hoje para abastecimento de diesel no país. Há risco de faltar o produto? Conta para a gente. Olá, Kellen, muito obrigada pelo convite. Olha, nós não vemos um risco generalizado de desabastecimento no país, né? O Ministério das Minas e Energia coordena uma mesa de abastecimento que a gente discute esse tema, a gente se reúne semanalmente, fazemos parte dessa mesa. Então, a curto prazo, a gente não tem um risco generalizado de desabastecimento. No entanto, isso não significa que nós estamos num céu de brigadeiro, tá? Existe realmente um desequilíbrio entre oferta e demanda mundial, né? Tivemos, você mesmo falou aí no bloco anterior, a questão aí das cadeias logísticas rompidas, né? Mas os diversos agentes da cadeia de petróleo no Brasil, eles têm agido e eles têm ido ao mercado importar os volumes que o Brasil precisa. Para que isso continue sendo assim, é importante que a liberdade de preços de derivados no Brasil, assim como qualquer liberdade de preço de qualquer importação de produtos, de commodities, continue valendo, né? Os importadores precisam de ter certeza que os volumes que eles vão importar poderão ser vendidos no Brasil, né, pelo preço importado, que eles não estarão fazendo um prejuízo ao trazer esses volumes. Até agora, né, o Brasil tem liberdade de preços, né, uma economia aberta, diversas, e continuando dessa forma, eu tenho certeza que os agentes vão continuar no mercado trazendo esses volumes. Esse é um excelente ponto, Valéria, para a gente esclarecer a nossa audiência. E aí eu gostaria do seu conhecimento para que a gente faça isso, as diferenças entre o Brasil e a Argentina. Nós, assim como os argentinos, temos uma vocação também para a agropecuária. E a gente ouve relatos de escassez de diesel na Argentina e aí começam especulações mais agudas de que o mesmo pode acontecer no Brasil e inclusive impactar a semeadura da safra que está prevista para começar ali por setembro aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, todos nós estamos pagando custos altos pelos combustíveis, mas custos que acompanham a variação de preço do mercado internacional. Na Argentina, não é assim. E essa é uma das razões porque lá está faltando diesel e aqui não? Exatamente, Kellen. Acho que o Sérgio tocou nesse ponto e eu gostaria de reforçar isso, né? A diferença entre o Brasil e a Argentina é justamente, nós aqui somos uma economia liberal, aberta, e temos essa liberdade de preço. Essa liberdade de preços, o que significa? Significa que a economia brasileira, ela traz para aqui o reflexo do mercado internacional. A gente não finge que o mercado tá ok, que o preço do petróleo está baixo, que os derivados estão baixos e tem um preço artificial aqui dentro. Sabemos, né, todos nós sabemos e temos preocupação, né, com o momento que a gente vive atual, de alta de preços, né, de inflação global generalizada, mas a pior solução para um país é fazer de conta que esse cenário não existe, né? E aí ter preços artificiais que impedem que os agentes vão ao mercado internacional e tragam as matérias que estão faltando no país.
Muito bem, Valéria. E diga pra gente, pior do que pagar caro é não ter produto. Essa é uma colocação muito importante de se fazer. Você está dizendo que não há, na sua avaliação, um risco de falta generalizada de diesel. No entanto, há uma situação delicada no mercado global que pode trazer um eventual cenário de escassez em algum ou outro posto do Brasil, eventualmente algum sem bandeira, alguma situação nesse sentido. Eu gostaria de entender. E o segundo aspecto que importa demais para a gente formar custo para a próxima safra, o diesel vai subir mais? O petróleo vai continuar subindo? Quais são as tendências do mercado? Nós não vemos um cenário de arrefecimento de preços de petróleo no mercado internacional, né? E além do petróleo, o que a gente tem que olhar também é a diferença, o spread que se paga dos derivados que são mais demandados em relação ao petróleo, né? Então, hoje, o que a gente tem, por exemplo, no mercado de diesel, que é o que a gente importa mais, é que é uma demanda maior no mundo, né? É que o spread do diesel em relação ao petróleo está bem aberto em relação ao que foi no passado, né? Já chegou a $100, hoje estaria em torno de $60. Então, o que isso significa? Significa que a gente está comprando diesel a um barril de $180, enquanto o barril está aí em 120, um pouco menos, que arrefeceu um pouco essa semana, né? Então, a gente não vê um cenário de queda de preço de petróleo, e esse cenário é agravado, como o Pedro trouxe, pela questão do câmbio, né? A gente já teve petróleo a $120 no passado, mas tínhamos aqui um câmbio a 3 e pouco. Então, é claro que a gente não pode olhar só o preço do barril no petróleo, a gente tem que olhar também como o câmbio está. E nós estamos com o câmbio desvalorizado, né? O Pedro falou em 5,20 até no final do ano, né? Então, isso aí realmente impacta o preço aí do diesel. Então, nós não vemos um cenário de redução dramática, de mudança de quadro em relação a preço. Mesmo se a guerra acabar, essa é uma questão importantíssima que você traz, porque a Valéria está agregando aqui na nossa discussão, gente, vejam, que há um fator fundamental de formação de preço de combustível, que é o petróleo. Petróleo sobe no mercado internacional, também catalisado por toda a situação da guerra na Ucrânia, mas tem um outro fator, nós somos importadores e o dólar está se valorizando com um viés altista, na opinião do Itaú Unibanco, trazida aqui pelo Pedro Renault, o que, de acordo com a Valéria, significa uma pressão ainda de alta para combustíveis. Para a gente fechar, Valéria, o que todos os brasileiros querem, imagino eu, é pagar mais barato pela gasolina e pelo diesel. E há uma série de discussões acontecendo no Brasil, seja do ponto de vista tributário, seja a que for, para tentar achar uma alternativa. E não é só no Brasil, não. No redor do mundo também, Estados Unidos está fazendo isso, outros países. Existe alguma solução para pagar mais barato pelo combustível? Kelly, assim, não tem uma solução fácil e de curto prazo para mudar radicalmente esse quadro, né? Então, como eu disse, se todos os preços continuam subindo, né, você ter preços aqui defasados em relação ao mercado dificulta o abastecimento. Então, nós não vemos um cenário de curto prazo de mudança total desse cenário. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto também que os países ao redor do mundo, alguns países, têm adotado algumas medidas mitigatórias, né? Por exemplo, uma redução de impostos, né, por um determinado período. Os Estados Unidos anunciou isso, né, uma redução por 3 meses dos impostos. O governo brasileiro está trabalhando nesse sentido, né? Tem um projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara, que está para ser sancionado, que é o PLP 18, que trata da essencialidade de alguns bens que deveriam ter um cap de ICMS, e aí está lá, os combustíveis estão, a energia elétrica, as telecomunicações, que são também commodities que afetam também o agro, né, a toda a economia, né. Então, por exemplo, uma eventual redução de impostos, o governo já abriu mão do PIS/COFINS, o governo federal, então agora se espera aí que os estados também dê uma cota de contribuição na redução do ICMS. Então, tudo isso pode ajudar a alguma redução, né, ou mesmo uma estabilização dos preços, mesmo você tendo um cenário de aumento no preço internacional. Então, são medidas mitigatórias, mas que não muda significativamente o quadro geral de alta de preços. Muito bem. Valéria Amoroso Lima, muito obrigada pela presença. A Valéria é diretora executiva de abastecimento e refino do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Foi uma satisfação recebê-la. Volte sempre, Valéria.
Foi um prazer falar com vocês, estamos disponíveis para ajudar a esclarecer esse assunto tão complexo. Muito obrigada, a gente vai contar com a sua ajuda. E agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já com mais análises e perspectivas para a temporada 22-23 de grãos. No próximo bloco, a gente vai focar em insumos agrícolas. Você vai saber o que esperar para o mercado de fertilizantes e defensivos agrícolas. Não saia daí, a gente volta já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. Um levantamento realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, indicou que o custeio da soja em Mato Grosso, na temporada 22-23, registrou uma alta de quase 10% na projeção de maio, em comparação com fevereiro deste ano. No período, o custo previsto com fertilizantes saltou 10%, com defensivos agrícolas, 12% e com sementes, 3%. O custo mais elevado é um dos desafios projetados pelo setor para a próxima temporada, além de alguns riscos que seguem no radar. Hora de apresentar os nossos convidados. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite novamente. Uma satisfação tê-lo conosco. Bruno Fonseca, analista sênior de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos do Rabobank Brasil. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, Kellen. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Da mesma forma, sejam muito bem-vindos. E o tema de vocês nos interessa demais. A gente quer saber sobre insumos e tem muita gente na audiência perguntando uma questão clássica. Há risco de faltar produto? Vamos começar por aí. Safra 22-23. Quais os riscos, Jefferson? Como é que está o nosso abastecimento? Olha, Kellen, eu acredito que de fevereiro até agora muitas coisas mudaram. Nós estamos aí com os estoques bastante elevados no Brasil. Eu posso garantir para a audiência que para a soja, pelo menos 22-23, nós estamos garantidos aqui no Brasil. Tivemos um recorde de importação nos primeiros cinco meses do ano. Estamos caminhando para um recorde também no primeiro semestre e, ao que tudo indica, estamos tranquilos para a soja 22-23. E se continuar da maneira que está, também vamos ficar tranquilos olhando o milho safrinha do ano que vem e assim por diante. Na minha opinião, o período mais conturbado, que foi ali mês de março, mês de abril, ele já passou. Agora nós temos que acompanhar bastante como que ficarão as entregas no segundo semestre, mas o risco maior, na minha opinião, já foi deixado de lado. Muito bem. Esse risco que você disse que foi deixado de lado, ele deriva de importações que estão acontecendo dentro da normalidade ou até com volumes acima do que eram observados na mesma época do ano passado. A Rússia continua enviando produtos para cá, já que ela é um dos principais fornecedores, os demais fornecedores também. É daí que vem essa sua calma em relação a abastecimento, Jefferson? Exatamente, Kelly. Além de uma continuidade das exportações por parte da Rússia, que era uma grande dúvida que nós tínhamos nos meses de março, abril, nós temos um aumento muito considerável por parte do Canadá, um aumento de mais de 170% pelo Egito, por exemplo, aumentando muito as importações de superfosfato simples. Também temos um aumento considerável da Nigéria e etc. Então, um conjunto de fatores deixa aqui o Brasil com estoques bastante elevados e um risco muito menor, praticamente nulo hoje para a soja 22-23. Ótimo, muito legal. Estava fazendo positivo aqui, dizendo que bom saber que o abastecimento do Brasil, na sua visão, está garantido e a gente tem um cenário próximo do ideal para dar a largada na temporada 22-23. Quero saber de você, Bruno. O Jefferson, ele é focado em fertilizantes, o Bruno é focado em insumos, então defensivos e fertilizantes. A pergunta para você é essa também. Como está o cenário de abastecimento para a gente começar a temporada 22-23, Bruno? Tanto para químicos quanto para adubo. Claro, bom, com relação aos adubos, né, eu concordo com o Jefferson, a gente tem visto ali os volumes bastante bons de importação de fertilizante ali nesses 5 primeiros meses do ano, e isso vem dando realmente uma calma bastante grande para a gente aqui, de que
a gente vai ter ali o adubo suficiente para o plantio da safra a partir de setembro desse ano, né? Então, com relação aos fertilizantes, a gente imagina que a situação está bem mais tranquila por todo o trabalho que tem sido feito para trazer esse fertilizante aqui para o Brasil. Com relação aos químicos, né, de forma geral, quando a gente olha ali para a química, a gente tem que olhar principalmente a China, né? E quando a gente conversa com o meu par, que fica na China, os outros analistas do Rabobank, a gente vê que, apesar dos lockdowns que têm acontecido na China por conta da Covid nesses últimos meses, a produção industrial dos defensivos ela tem continuado até que num nível bastante bom, né? O que faz com que a gente leve a crer que a produção dos químicos tem vindo num nível bastante bom e isso não deve impactar a oferta do produto, do mesmo jeito que a gente viu no início da pandemia, onde os lockdowns impactaram de uma maneira bastante forte a produção industrial da China nos defensivos, e isso levou a uma redução bastante forte nos estoques lá. Então, hoje, diferente do que aconteceu lá atrás, a gente vê uma produção bastante boa e isso deve favorecer a chegada dos defensivos aqui no Brasil. Interessante, Bruno. Você focou em China. China é uma das principais origens, né, da produção industrial de químicos que abastecem a agricultura agropecuária brasileira. E você diz o seguinte: a produção industrial está bastante boa, ou seja, não deve impactar por esse aspecto. Mas aí você também falou sobre lockdowns. A gente tem de um lado a produção, de outro lado a gente tem a logística para esse produto chegar aqui. Os dois fatores estão dentro da normalidade ou até acima daquilo que nós víamos há um ano, em termos de importação? No caso da produção, sim, a gente vê a produção acontecendo de uma maneira bastante normal, né? Quando a gente pega as taxas de utilização da capacidade industrial chinesa para defensivo, elas vêm no nível bastante normal com relação aos meses anteriores, muito próximo da média para essa época do ano. E a capacidade de exportação é que a gente começa a ter que olhar um pouquinho com mais atenção, porque até pouco tempo atrás o line-up para exportação ou para chegada de produtos nos portos chineses, ela estava bastante comprometida, mas até que agora ela vem se normalizando, então a gente não imagina que vai acabar tendo um escoamento normal dessa produção também. Muito interessante, muito obrigada. Então, primeiro ponto da nossa conversa é sobre abastecimento e vejam que tanto o Jefferson da Agriinvest quanto o Bruno do Rabobank disseram ver bons sinais em relação à importação, à produção, para que a gente tenha um cenário de abastecimento dentro da normalidade para dar largada na temporada 22-23. Vamos adiante, porque a segunda questão que mais importa para a nossa audiência, depois de abastecimento, é o preço. Jefferson, a gente recebeu muitas mensagens aqui da audiência dizendo o seguinte: será que os fertilizantes já chegaram no fundo do poço no sentido desta queda observada recentemente? E essa queda vai se estender também à KCl? Quais são as suas visões? Kellen, primeiramente nós vamos ter um segundo semestre bastante conturbado e volátil a nível de preço, na minha opinião. Só para exemplificar, nós tivemos uma queda para a ureia na casa de 70% em 2 meses e meio, mais ou menos. Ou melhor dizendo, 40% em 2 meses e meio. Agora, nessa semana, nós estamos vendo um aumento para a ureia de 13%. Ou seja, nós saímos de uma queda de 45%, 47% em 2 meses e meio, e agora estamos vendo a ureia subindo já nessa semana 13%. Então, a volatilidade, ela deve permanecer. Provavelmente, nós vamos ver aí um segundo semestre, quem sabe com os preços menores para cloreto de potássio, porque os estoques aqui no Brasil são bastante elevados, a demanda está um pouco fraca e os preços, só para você ter uma ideia do pico atingido lá no mês de abril até agora, recuaram 5% somente. Nós estamos aí quase 35%, 38% superiores ao período pré-guerra. Então significa que nessa conjuntura eu acredito que o cloreto tem um espaço ainda para algumas correções para baixo. Qual que é o ponto de atenção? Nós não resolvemos o problema envolvendo a Bielorrússia ainda, que a oferta que nós temos de 19% mais ou menos, ela está em jogo nesse ponto. Claro, o Canadá está aumentando bastante, nós tivemos um aumento por parte da Rússia, etc. Por isso nós não tivemos um problema agora. Entretanto, o segundo semestre nós temos que ficar atentos ainda a essa questão de oferta e demanda e por isso que o preço não cai tanto do cloreto, porque esse quadro ele ainda é apertado, diferente da ureia, por exemplo. Muito bem, ou seja, a gente tem um cenário de muita volatilidade no radar. Quero saber se você, Bruno, entende que há espaço para uma tendência de queda de preço de fertilizantes, porque muitos dos telespectadores aqui me relataram pelas redes sociais que estão esperando o preço cair mais para executar ordens de compra, para comprar produto. O que você entende sobre fertilizantes ainda, Bruno? Claro, vamos lá.
No caso dos fertilizantes, vou pegar o caso mais emblemático, que é a ureia, que ela subiu bastante após o início dos conflitos. Ela foi o produto que teve a maior alta após o início dos conflitos e é o que tem tido a maior queda também, na mesma magnitude, mais ou menos como o Jefferson colocou, 40% de queda. A gente imagina aqui nas nossas análises no banco que por mais um tempo, por mais umas 2, 3 semanas até meados de julho, a gente imagina que a ureia deve continuar nessa tendência ali com algumas oscilações nesse meio do período, como o Jefferson colocou, num leve aumento essa semana, mas a gente imagina que para as próximas 3 semanas a gente deve continuar observando essa tendência. A partir dali já começa a ficar um pouco mais complicado, porque a gente já começa a ver provavelmente o impacto entrando no mercado do aumento do gás natural, a demanda dos países do hemisfério norte entrando também, e isso deve dar um pouco mais de suporte para o preço. Pode ser que ele vá subir? Não, né? A gente tem que acompanhar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer com o preço. Ele talvez só vai perder um pouco essa forte tendência de queda e talvez ganhar um pouquinho mais de suporte ali, dali para frente de meados de julho. O cloreto é bem o que o Jefferson colocou, não tem muito que colocar. Qualquer mercado onde a gente tem uma restrição muito forte na oferta, ele vai se manter sustentado mesmo, e isso não tem como fugir. Muito bem. Bruno, agora para você sobre defensivos agrícolas. Você trata de insumos, né? Fertilizantes e também defensivos. A gente gostaria de saber, na sua visão, sobre defensivos, qual é a tendência de preços a partir de agora? Claro. Bom, para a safra atual, agora o pacote que já foi adquirido, né, para a safra 22-23, a gente já viu que ele deve ter um aumento ali por volta de 25%, essa é mais ou menos a estimativa aqui no Rabobank, de que o pacote de químicos, de forma geral, ele teve esse aumento de 25%, muito puxado pelos herbicidas, que tiveram um aumento ali na casa dos 40%, 45%, tá? E daqui para frente a gente pode imaginar que o preço pode recuar um pouco, mas ali a gente vai ter que ficar muito atento ali à parte desses defensivos que é feita, a aquisição é feita em real, né? Como a gente deve imaginar que o câmbio deve apreciar um pouco mais até o final do ano, chegando ali perto dos 5,20, 5,25. Isso pode comprometer e fazer com que, apesar de a gente observar um pouco de queda no mercado internacional dos defensivos, isso deve dar uma sustentação para o preço do defensivo aqui no mercado doméstico. Então, é mais ou menos por aí que a gente imagina. Não deve ter muito espaço para cair. Alguma correção para cima ou para baixo, mas queda forte, como a gente tem observado no caso da ureia, por exemplo, não é o que a gente imagina para frente no caso dos defensivos. Muito bem, ainda sobre defensivos para você, Bruno, a gente recebeu mensagens aqui da audiência e eu gostaria de perguntar sobre glifosato. Chegou uma questão aqui, a audiência querendo saber se há espaço para o glifosato retroceder em preço aos patamares que eram vistos em anos atrás. Imagino que ele esteja se referindo até o pré-pandemia, até o pré-guerra. Qual é a sua visão especificamente sobre esse herbicida que é um dos mais usados na agricultura brasileira? Bom, no caso do glifosato, ele foi o que a gente consegue observar até mais fácil por conta de ter mais informações disponíveis, né? O preço do glifosato, ele subiu de uma maneira muito forte ali por conta do lockdown, né? Ele chegou a patamares de recordes no caso do que a gente observa no porto chinês, e a gente já vê observando que esse preço, semana após semana, ele vem recuando um pouquinho mais, tá? Então, a tendência do preço do glifosato, quando a gente olha do preço da molécula no porto chinês, a tendência é essa de queda muito forte para chegar nos níveis de 2 anos atrás. É um pouco cedo ainda para falar nisso, até porque a gente tem que lembrar que, apesar da produção chinesa do produto estar num nível bastante bom, a gente tem que lembrar que esses estoques do produto lá na China eles são bastante baixos, então isso deve fazer com que, até que a gente consiga recuperar um nível de estoque bom na China, o preço deve permanecer sustentado, ele não deve ter quedas muito acentuadas. Alguma queda sim, por conta da retomada da produção, mas quedas muito acentuadas a gente não imagina que vai acontecer num curto prazo. Médio prazo, ali a partir do ano que vem, 23, 24, aí a gente já tem que observar como vai ser, mas deve ser a tendência sim. Muito bem, ótimo. Agora eu vou pedir para vocês, para a gente partir para amarrar a safra 22-23 e aí no nosso último bloco a gente parte para 23-24, que é o que a nossa audiência está querendo saber. Jefferson, mensagem principal agora sobre safra 22-23, essa que começa em setembro. Quais são os principais pontos que a nossa audiência tem que saber de cor e salteado? Primeiro, Kelly, em relação aos custos, eles continuam muito elevados. A relação de troca ela é muito elevada para a soja. Nós passamos aí de 16 sacas médias para um cloreto de potássio por tonelada
para 35 agora. Nós chegamos a 40. Tudo bem, tivemos uma redução de 5 sacas, mas ela continua muito elevada ainda, ao que tudo indica. O produtor vai reduzir a sua adubação para a soja 22, 23, porque o preço ele não é muito atrativo nesse momento. O que nós temos que tomar cuidado, além de preço, que nós sempre enfatizamos? A logística. A logística já preocupou ano passado, no final ali do momento de compra, no final da janela, trouxe algumas preocupações para os produtores, nós vimos isso ano passado, e agora nós temos que ficar muito atentos porque existe um remanescente ainda para ser comprado da soja em algumas regiões. No Mato Grosso, nem tanto, porque é um mercado mais adiantado. Agora, se nós olharmos Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul até mesmo, o pessoal está atrasado nas suas compras para a soja 22, 23. Então, a logística ela me deixa um pouco preocupada. Um segundo ponto, milho safrinha 23. Essa queda na ureia está proporcionando uma relação de troca mais atrativa para o produtor hoje, olhando a safra do milho 23. Isso é um fato que nós estamos acompanhando. E pela volatilidade, na minha opinião, um momento como esse, é interessante o produtor pensar em alguma coisa, porque não será fácil esse segundo semestre. A decisão ela não será fácil. Então, uma janela de oportunidades como essa pode ser interessante para o produtor vender o seu milho, comprar a sua ureia e aproveitar a sua relação de troca. Sempre pensando nessa gestão de risco, porque a volatilidade, tanto do lado dos grãos, como também dos fertilizantes, ela será grande. Jefferson, tenho 30 segundos para você. Acabei de ser informada para falar da safra 23-24. Qual é a mensagem final para a audiência? Olha, 23-24 eu acho que está muito cedo, Kelly. Tem muita coisa ainda para passar. Eu acho que está cedo para o produtor tomar essa decisão. Compras ainda não começaram? Não começaram. Pelo que eu estou acompanhando, 23-24 não, porque tem ainda esse mercado de soja e tem o milho safrinha para rodar bastante ainda. Não escutei nada até agora. Bruno, mesma coisa para você, fechar 22-23 e uma última mensagem sobre 23-24. Bom, acho que, como o Jefferson bem pontuou, é uma safra que a gente toda safra o produtor já está bastante acostumado com terem safras bastante complicadas, né? E esse ano é uma safra que é ainda mais complicada por conta de uma guerra que acabou bagunçando bastante ali o mercado de fertilizantes. Então, a nossa mensagem para o produtor seria para ele ficar bastante atento ali a qualquer oportunidade que o mercado vier a dar, tanto no lado da compra dos insumos quanto na venda do grão, porque uma boa gestão do risco, tanto nas duas pontas, ela ainda assim ela pode garantir boas margens para o produtor. Então, o produtor, mais do que nunca, tentar ficar atento a essas oportunidades e tentar fazer o mais básico, o feijão com arroz ali, que isso ainda assim pode garantir umas boas margens para o produtor, tá? E pensando em 23, 24, ali ainda é um pouco cedo, eu concordo com o Jefferson, então ele tentar ficar de olho, se tiver alguma oportunidade, pensando no adubo lá na frente, principalmente, já que já tiver num preço bastante bom, ele já ficar atento e travando, sempre ficar atento a qualquer oportunidade que o mercado der, porque o mercado sempre dá oportunidade, então é mais por aí. Seus clientes já começaram a fechar negócio para 23, 24, Bruno? A gente ainda não acompanhou, essa informação também não tenho tanto então para te falar, mas imagino que não. Muito obrigada. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest Commodities, muito obrigada pela presença. Volte sempre. Kelly, muito obrigado. Bruno, também, muito obrigado. Conte sempre conosco. Obrigada a você. Bruno Fonseca, analista sênior de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos do Rabobank Brasil. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Claro, Kelly, um prazer estar aqui conversando com vocês. Um abraço. Outro para vocês, até a próxima. E antes de encerrarmos o programa, eu tenho um recado importante para você. Hoje eu falo com você, pecuarista, que precisa do pasto bem cuidado e protegido para alimentar o seu gado. E eu tenho uma super novidade. Toda a expertise da Yara em desenvolver soluções para a proteção dos cultivos agora está disponível para pastagem. É isto mesmo. Abra a porteira para a tecnologia Yara entrar e o seu rebanho aumentar. Toda a inovação e a qualidade japonesas no desenvolvimento dos defensivos, já reconhecidas no mercado, estão à sua disposição. São inseticidas, herbicidas e solução para o tratamento das sementes das forrageiras. Tudo isso desenvolvido com o DNA japonês da Yara, focado em inovar cada vez mais para que os produtores possam obter os melhores resultados. Pode confiar. Para saber mais sobre as soluções Yara para pastagem, acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela. Yara, tradição na agricultura, agora no campo da pastagem. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento